Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Nós somos o Papo de RH. Nosso grupo é composto pelos integrantes Carolina Alves, Caroline Beccari, Giovanna Harumi, Guilherme Quirino e eu, Miqueias Batista. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o processo de integração dos recém-contratados. Este será o primeiro vídeo de uma série de 5 vídeos dinâmicos, para que vocês entendam mais sobre o assunto. Neste primeiro vídeo falaremos sobre a integração do recém-contratado e o processo admissional. Para entender o processo de integração, precisamos pontuar alguns conceitos. O que é a admissão? A admissão é o processo para formalizar a contratação de um colaborador e levar em consideração uma série de procedimentos para autorização à prestação de serviços via pessoa física ou pessoa jurídica. Você pode escrevê-la, dizê-la ou simplesmente deixar que alguém trabalhe na empresa sem oposição. Em todos esses casos, nasce um contrato de trabalho fruto de admissão de colaboradores. Mas além de aspecto jurídico, é preciso encarar outras questões dentro deste processo. Como fazer para que a contratação atenda aos interesses da empresa? Ou como garantir a integração do recém-contratado ao dia a dia da organização? Logo, quando pensamos em contratar, haverá uma série de atividades importantes que precisam funcionar bem. O papel do RH é minimizar entradas que são recursos, esforços, tempo e maximizar que são saídas, competências agregadas, adaptação do profissional, redução do risco jurídico em todas elas. O processo admissional. Como fazer uma admissão na prática? Primeiro passo: redigir a oferta de emprego. Após negociar com o candidato e firmar o compromisso, a empresa deve comunicar a escolha. Os itens que compõem a proposta são estes: lista de documentos necessários, prazo para apresentar documentos, data do exame admissional, data do início da prestação de serviços, condição de contratação e aviso que o não cumprimento implícita possibilidade de desistência da oferta. A comunicação deve ser feita de jeito que possibilita a comprovação do que foi encaminhado, porque é preciso evitar problemas entre a oferta e a assinatura na carteira de trabalho. Pedir a rúbrica em xerox da folha ou enviar um e-mail resolvem o problema sem burocracia. Segundo passo: elaborar o contrato. A relação pode ser registrada apenas na carteira de trabalho. No entanto, a melhor prática é complementar os dados da carteira de trabalho com um documento escrito em que constam todas as condições. Nessa linha, o termo deve prever remuneração, jornada de trabalho, data de admissão, tipo de contratação, direitos e deveres das partes. Tudo isso deve ficar dentro dos tetos e pisos previstos em lei. Por exemplo, não é admitido contratar por menos de um salário mínimo. Lembre-se também de que é possível negociar tudo que não for proibido pela legislação. Prêmios, comissões, plano de saúde e outros benefícios podem compor as cláusulas do contrato. Além disso, o termo é uma boa oportunidade para informar as regras de conduta da empresa. Terceiro passo: realizar as anotações na carteira de trabalho. As informações mais importantes do contrato também constarão na carteira de trabalho e previdência social. A partir da entrega de documento, a empresa terá 48 horas para registrar o seguinte: informações do empregador, cargo, CBO, localização do colaborador nos livros da empresa, data de admissão, remuneração e condições especiais. No conceito de condições especiais entra tudo que fugir do trabalho por tempo indeterminado, para a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, como a jornada de 12/36, de meio expediente e afins. Veja bem a anotação, não é difícil porque basta seguir os itens previstos na própria carteira de trabalho. Além disso, a empresa pode imprimir as anotações e colar no local indicado na carteira de trabalho para evitar informações confusas ou o trabalho de escrever à mão. Quarto passo: providências adicionais. Para encerrar, você precisa tomar uma série de providências de âmbito interno, que são agendar o exame admissional de médico registrado no Ministério do Trabalho, verificar as necessidades da assinatura em outros termos, como o de solicitação do vale-transporte, benefícios e banco de horas, e entre outros. Atualizar os registros internos, especialmente o livro de funcionários, convocar o colaborador para assinar todos os termos e entregar a carteira de trabalho assinada e guardar o recibo de entrega. Preparativos da empresa. O trabalho das equipes de RH e departamento pessoal não termina na parte burocrática do processo de admissão. Essa é a hora de alinhar todos os detalhes e garantir que o funcionário possui as ferramentas e conhecimentos corretos para começar. Dessa forma,
os resultados esperados podem ser atingidos. Para que as atividades possam ser realizadas, existem alguns processos a serem realizados pela empresa. É preciso que a equipe crie todas as contas e acessos que serão utilizadas pelo trabalhador, como por exemplo o e-mail corporativo. Além disso, é preciso criar as identificações do usuário dentro do sistema de ponto da empresa. Afinal, o controle de ponto é crucial para acompanhar as horas trabalhadas. Integração do novo funcionário. É muito importante que a empresa tenha um procedimento de integração e treinamento para auxiliar no ingresso do empregado. Os gerentes podem e devem apoiar seus novos colaboradores nesse início, apresentando-os às equipes, mostrando as dependências do escritório, as ferramentas de trabalho, elaborando um plano de ação para os primeiros dias, comunicando sobre as principais regras e políticas da organização, entre outros. Apresentação à empresa. Falando em comunicação, a chegada de um novo membro na equipe é algo importante que deve ser comunicada a todos independentemente do cargo que a pessoa ocupe. Para isso, podem ser utilizadas as ferramentas de comunicação internas já existentes, como e-mail, intranet, jornal mural, grupos de WhatsApp, entre outras. Além disso, é preciso apresentar e integrar o funcionário à cultura organizacional da empresa. O empregador deve alinhar os novos colaboradores quanto às expectativas sociais e os processos diários. Dessa forma, é possível manter a harmonia entre toda a equipe e conseguir resultados ainda mais agradáveis. Problemas no processo admissional. Primeiro, esquecer passos importantes. A contratação exige diversas providências como o exame admissional, a assinatura da carteira, inserção dos dados no e-social, entre outros. Assim, um erro comum é não realizar alguma etapa. Segundo, descumprir prazos. Mais frequente ainda é perder a data limite para praticar os atos. Por exemplo, a carteira de trabalho deve ser devolvida em 48 horas e o cadastro no e-social concluído até dia imediatamente anterior ao da prestação de serviços. Terceiro, não documentar os atos praticados. Na Justiça do Trabalho, frequentemente, o trabalhador não precisa apresentar provas de suas afirmações. Logo, se a empresa não tiver tudo muito bem documentado, as chances de fraude são grandes. Por exemplo, o que acontece se você anotou tudo na CTPS e o colaborador jogou o documento fora e pediu segunda via? Quarto, errar nas etapas anteriores. Tudo o que dá errado nos estágios anteriores deságua na admissão. Logo, um processo de seleção ineficiente será a porta de entrada para problemas. É o caso de contratações realizadas às pressas ou que optaram pelo recrutamento tradicional, em que perfil psicológico e fit cultural ficam em segundo plano. Quinta, ter uma interação negativa com o candidato. Processos excessivamente burocráticos podem fazer o candidato perder o interesse na vaga. Isso ocorre quando a admissão demora muito para ser concretizada, expondo a empresa ao risco do profissional encontrar outra oferta. Por isso, a atenção à parte jurídica também influencia esse aspecto. Hoje você aprendeu sobre o que é admissão, o processo admissional e integrativo do funcionário e quais os principais problemas enfrentados no processo de admissão. No próximo vídeo falaremos sobre casos bem-sucedidos no processo de admissão e integração do funcionário. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Até nosso próximo encontro e tchau, tchau!